Olá, boa noite, feriadão, quinta-feira, e nós já estamos no ar com o Ligados no Esporte aqui na tela da RFTV. E o Ligados recebe hoje Fernando Vanin, secretário de Esportes e Lazer de Campinas. Boa noite, Vanin. A gente está aqui para falar Ligados no Esporte, mas para falar do esporte na cidade de Campinas. Boa noite para você. Quando a gente fala de uma cidade grande, mais de 1.100.000 habitantes, não é fácil, né? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos da Rede Família. Não é fácil, é desafiador também, né? A gente tem muitas demandas, a gente tem muitos desafios, população imensa para ser atendida. E a gente não pode esquecer que Campinas também absorve a população da região metropolitana de Campinas. Então a gente tem que fazer investimentos cada vez mais eficazes para que tenha resultados positivos para isso. Então isso tem projetos rolando na cidade, tem eventos esportivos, e também tem as aulas da Secretaria de Esportes, que isso consegue abraçar uma maior quantidade de pessoas na cidade de Campinas. Eu acho que a gente vai falar de tudo um pouco, né? Quando o papo é o esporte em Campinas. Antes a gente chegar dos eventos pontuais, desses que estão acontecendo e que vão acontecer nos próximos dias. Falar do que é oferecido para a cidade. Você disse, é uma demanda muito grande. E aí quando você fala, não só da população, uma população de mais de 1 milhão de habitantes, você fala de uma área muito grande. E aí você tem que atingir, com maioria e vários polos diferentes, as pessoas tentando chegar nos pontos mais extremos da cidade. É mais ou menos isso que a Secretaria trabalha, né? Realmente, Gustavo, a gente tem que tentar procurar essa população e estar próximo dela. Não é totalmente possível. Então, para isso, a gente tem 30 praças de esportes que elas são exclusivas para ter aulas de esportes. Lembrando que em Campinas, praça de esporte é uma coisa e praça pública esportiva é outra. Então, todo mundo conhece bem o Taquaral. Taquaral é uma praça pública esportiva, ela tem equipamentos esportivos e lá não existe atendimento dirigido, ou seja, um profissional dando alguma aula. Ali é um equipamento que a população pode usar de forma espontânea. Então, as praças de esportes que são administradas pela Secretaria de Esporte, ela tem público dirigido. Então, nessas praças de esporte são 30, com mais 4 ginásios, são distribuídos na cidade para poder atender a essa população, tanto criança, adolescente, adulto, que a gente trabalha também com adulto, e principalmente os idosos, que é uma demanda muito grande. Então é nesses locais que a gente tem o maior atendimento da população. E quando você fala de atender a população, é atender de maneira gratuita, né? Totalmente, tem que ser gratuito, porque a gente está falando de um serviço público. Então, se o serviço público ele tem que ser eficaz e ele tem que ser gratuito. Isso não é porque ele é de graça que ele não tenha valor. A gente tem profissionais de qualidade, a gente tem também projetos ligados à Secretaria de Esporte com parceiros que também dão aulas nas praças de esportes. Vou dar um exemplo aqui, o Pulo Futsal também é um parceiro que dá aula nas praças de esportes e eles são fomentados por um fundo nosso que é o FIEC, que isso compõe todos os projetos internamente da Secretaria de Esporte, como também com parceiros, para poder abraçar toda a demanda da população de Campinas. A demanda e a população, quando pede esporte, ele pede das mais diversas modalidades, né? A gente, lógico que sempre uma área ou outra tem um esporte favorito, mas você tem que oferecer as mais diversas modalidades esportivas, porque a população, seja ela criança, adolescente ou então um idoso, ele vai abraçar essas modalidades, né? Com certeza, acho que a modalidade que você colocar, a população abraça. A gente tenta colocar a maioria das modalidades disponível para a população. Não tem como colocar todas. O grande público nosso de idosos, eles gostam muito de voleibol adaptado e também da parte de ginástica. E a gente tem uma preocupação muito grande com as crianças, porque a gente tem visto que a criança está cada vez menos fazendo atividade física e isso acho que é um papel, uma missão do poder público de reativá-los, seja na escola, seja nas praças de esportes. E quando você oferece, eu tento oferecer mais próximo ainda à casa dessa criança, a família também vai querer que essa criança participe dessas aulas, né? Com certeza, é uma sinergia, né? Acho que até mesmo quando os pais vão fazer alguma atividade, levam as crianças. E as crianças, quando ela vai para fazer atividade física, ela consegue atrair os pais. Mesmo porque acho que a força de um sim, não, de um filho é maior do que um outro adulto falando com adulto. Então, acho que a criança replica muito mais essa filosofia de atividade física, de qualidade de vida dentro da própria casa, do que a gente querer transformar um adulto, tentar conscientizar da qualidade de vida para ele.
a criança tem um poder muito maior do que a gente. E conscientizar não só a criança, o adulto, mas a população de uma maneira geral, além de oferecer essas modalidades, é também apresentar eventos esportivos em praças, em polos específicos, para que a população também possa participar de maneira diferente. Isso a Secretaria e a cidade de Campinas oferece, né? Realmente, Gustavo, quando a gente faz uma modalidade esportiva, não sendo só uma atividade física, a gente tenta fazer algo para que dê mais motivação para ele praticar, seja num campeonato, seja num festival, seja até mesmo uma parte recreacional. Então a gente faz alguns eventos específicos nas praças de esportes e tem eventos realizados na cidade como um todo, às vezes com organizadores independentes, e também alguns com parceria, seja o organizador, mas a prefeitura também entrando como parceria. E isso dá um volume muito grande nesse evento e atrai o maior número de pessoas da população de Campinas. A gente está no começo de setembro, hoje 7 de setembro. O que está acontecendo na cidade, está rolando na parte esportiva e que vai rolar ainda para a população ficar atento, participar, ir acompanhar, assistir? Perfeito. A gente vai ter domingo agora o nosso circuito do distrito em Barão Geraldo. Ele já está no seu penúltimo etapa. A gente tem mais umas 2 etapas até o final do ano. Temos também o primeiro nosso torneio universitário de Campinas. A gente agregou as atléticas de Campinas e pegou também algumas atléticas que são da região. Isso está acontecendo nas praças de esporte, pode ir acompanhando. Lá no nosso portal da prefeitura dá para acompanhar tudo o que está acontecendo. Temos também o futebol amador, que é muito forte em Campinas, e a gente está na série prata acontecendo. No próximo mês já vai começar a ouro, e a ouro é o pessoal quase que profissional, vamos dizer assim. E logo em seguida a gente vai fazer o campeonatinho, nosso futebol amador, para as mulheres também. Esse ano a gente inseriu as mulheres, mesmo porque estamos num foco e também numa política pública vindo desde o Ministério de inclusão das mulheres no esporte. Lembrando que Campinas, né, foi uma das últimas a abolir a escravatura e também foi uma das últimas a inserir as mulheres no esporte. Então, acho que a gente tem mais do que uma obrigação de fazer, nesse sentido, esporte para as mulheres. Quando você fala de esporte, a gente está fazendo um panorama aqui no Ligados no Esporte do que é o esporte na cidade de Campinas. É lógico que não dá para deixar de fora, por exemplo, os clubes de futebol como Ponte Preta e Guarani, que realizaram nesse último final de semana mais um derby de bandeira brilhante, sem nada fora do esporte acontecendo. Mas algo interessante para 2023 são também os times de vôlei, principalmente a volta do feminino depois de 9 anos. Para a cidade de Campinas também pode ser um aperitivo e até mesmo chamar a população, aquela criança, não só a acompanhar, mas também a praticar o esporte, né? Com certeza. Todos esses, vamos dizer assim, eventos show, o nosso voleibol masculino, que já está há praticamente 12 anos, o feminino, que voltou, nosso basquete, Unimed Campinas também, que está muito forte, temos o pulo futsal também, que também é uma grande atração. Esses eventos, além de mostrar o rendimento, o profissionalismo no esporte, ele é um chamariz para incentivar as crianças. As crianças, ela não faz esporte porque ela gosta, ela não faz esporte por questões de qualidade de vida. Ela gosta de ver o estrelato, ela gosta de ver as pessoas que brilham nesse esporte e eles se espelham nisso. Para se espelhar nisso, tem que assistir. Então, eu acho que esses jogos, tanto de vôlei, basquete, futsal, ele é um espelho para essa criançada e um motivador para poder fazer atividade física. São eles que alavancam a criançada. É a criança, e eu falo isso sempre, né? Quem está lá em cima, no alto rendimento, no profissional, ele é o espelho para muita gente. Então, até o jeito que ele lida com o esporte, com a vida, a criança que está começando, e até mesmo o torcedor que já é um idoso, um adulto, ele também se espelha muito nesse ídolo, seja ele de qualquer modalidade. Então é muito interessante que isso aconteça e que a população possa chegar até ele da maneira mais próxima possível, como, por exemplo, acompanhar, assistir um jogo do estádio, da quadra, do ginásio, de onde esse esporte estiver rolando. Quem está acompanhando a gente, Vanim, se interessar por alguma modalidade, algum polo próximo de casa, como que ele faz para chegar e conseguir, quem sabe, dar uma aula? Lembrando que a gente sabe, as aulas e todas as modalidades, elas têm turmas com alunos e número de alunos específicos, né? Isso é verdade. A gente tem o portal da prefeitura, que é o www.campinas.scp.gov.br. Lá vai ter um menu à esquerda, no canto superior,
que nesse menu é baixado todas as secretarias. Só procurar a Secretaria de Esportes. Ali vai ter alguns ícones azuis e você vai perceber que tem ali aulas nas praças de esportes e aulas de parceiros. Quando você clicar naquele local, ele vai aparecer todos os locais onde tem aula. Dali vai ter toda a informação, quem que é o chefe do local para ele se direcionar. Tem também o localizador no mapa para ele saber aonde é que ele tem que se dirigir. E ele fala diretamente com o professor para depois fazer o cadastro na aula. Realmente tem algumas que não temos vagas. Vanim, repete para a gente o site. É www.campinas.sp.gov.br. Ele tendo esse contato mais próximo com o professor facilita também para que a aula aconteça, né? E para que ele possa ser inserido nessa modalidade. Né? Com certeza, eu acho que o contato com o professor é a principal ferramenta para ele poder ser inserido no esporte. Então, isso eu acho muito importante e só procurar o site da prefeitura e buscar qual que é a secretaria, qual a praça que ele queira fazer a sua atividade física. Eu tenho certeza, o pessoal que está em casa está acompanhando, embaixo da tela aí tem o site da Prefeitura de Campinas. Ter esse acesso de maneira mais fácil também e deixar a população aberta para conseguir de fato, né? Quem sabe, se tiver de fato uma vaga numa modalidade, a praticar esporte, até porque a gente sabe a importância do esporte para a vida do ser humano. Né? Total, Gustavo. Lá pode pegar todas as informações e vez ou outra a gente coloca no portal algumas matérias de algumas vagas específicas, às vezes quando a gente abre novas turmas, só ficar ligado lá no portal que vai ter todas as informações possíveis. Bom, quem acompanha o Ligados no Esporte sabe que o nosso papel é falar sobre o esporte, não só sobre o esporte de alto rendimento, mas para também trazer para você que acompanha a gente todos os dias, que você pode levantar do sofá, pode ir atrás e principalmente aqui em Campinas vai encontrar uma modalidade e uma aula para poder fazer uma atividade física. Talvez não mais no alto rendimento, ou então se encontrar um esporte de alto rendimento numa modalidade. Vani, muito obrigado pelas informações e pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo programa e agradeço a todos da Rede Família. Um compromisso marcado aqui, sempre que tiver um evento na cidade, o espaço está aberto para você vir falar. Pode contar com a gente. Vani, muito obrigado.